E a Lazio da Itália aceita liberar o meio-campista Marcos Antônio para o mais querido Brasil, mas pede uma garantia ao nosso Mengão queridão. Será que agora o primeiro reforço da janela do meio do ano para o técnico Tite chega? Vamos falar sobre isso, falar também sobre Lucas Paquetá, situação envolvendo o clube árabe interessado em Lucas Paquetá. E por que eu falo sobre isso? Porque uma negociação em Lucas Paquetá interessa muito ao nosso Mengão queridão. Vou falar também sobre as palavras de Danilo que não projeta há muito tempo no futebol mais. Danilo também dá prioridade ao Flamengo de volta ao futebol brasileiro. Dois clubes, né? Flamengo e Santos. Vou falar sobre as palavras de Danilo. Falar também sobre a situação envolvendo jogador que deixa o Flamengo no negócio sacramentado e vai defender as cores de clube português. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa o like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar falando sobre esse negócio fechado. O Flamengo acertou para valer agora, é uma negociação que a gente já vinha trazendo aqui para vocês desde o início desse mês, né? O Flamengo estava negociando a ida de Daniel Cabral para o Estrela Amadora de Portugal. Daniel Cabral, que tem contrato se encerrando com o Flamengo, vai totalmente de graça e agora o negócio está sacramentado. Daniel Cabral não é mais jogador do Flamengo. O volante de 22 anos assinou o contrato com o Estrela Amadora, válido por 4 anos. O contrato perto do fim, o Clube de Regatas do Flamengo aceitou liberar Daniel sem nenhum tipo de compensação financeira, mas manteve 50% do jogador para uma possível futura venda. Ou seja, se o atleta seja vendido lá no Estrela Amadora, apareça algum clube, venha realmente torcer para que dê tudo certo para ele, e aí venha vender aí, vamos dar um exemplo, 10 milhões de euros, 5 milhões de euros, dá um exemplo aí, o Flamengo leva metade do valor total de uma venda futura, mas o jogador está indo de graça, totalmente de graça para o clube português, que tem uma parceria muito bacana aí com o Flamengo, mas o Flamengo mantendo 50% dos direitos econômicos do jogador. Situação envolvendo Danilo, lateral direito da Juventus, capitão na Juventus, também capitão na seleção brasileira. Ele concedeu a entrevista ao GE e abriu o coração e revelou que sua família também inteira é apaixonada pelo Flamengo. Olha só o que ele falou. A minha família é toda flamenguista. É uma loucura toda vez que tem jogo do Flamengo, Libertadores, todas essas coisas. O pessoal vai fazer churrasco para ver o jogo do Flamengo. Eu tenho uma cunhada que falou do Flamengo, ela chora e se emociona. Disse aí Danilo também falou projetando os próximos passos da carreira e ele falou o seguinte: estou planejando ainda os meus próximos anos como jogador. Não quero jogar até muito tarde, mais 2 ou 3 anos no máximo. Mas se eu falar quero voltar para o Brasil, tenho 2 prioridades: Flamengo e Santos. Está aí Danilo, que sempre esteve no radar do Flamengo nas últimas janelas de transferência. O jogador tem contrato com a Juventus da Itália até o meado do ano 2025. A princípio não estava nos planos, né, do clube italiano para a próxima temporada agora, que se inicia no próximo mês, mas agora o clube italiano voltou atrás. Danilo, mesmo com 32 anos, ainda figura na seleção brasileira, é capitão da seleção brasileira, é capitão, único brasileiro a ser capitão da seleção no time italiano, que é a Juventus da Itália. Então Danilo tem muita moral lá na Itália, mas vamos ver o que deve acontecer. Ele já projetando, não quer muito, de 2 máximo aí 2 a 3 anos para continuar jogando. E se falar em voltar ao Brasil, a prioridade é Flamengo e Santos. E aí, nação, o que vocês acham sobre essa situação do Danilo? Você, sendo a diretoria do Flamengo, partiria para cima? Tentaria essa contratação do Danilo? O que vocês acham? O Flamengo precisa de um novo lateral, mas o Danilo, vamos ver como deve acontecer, mas a princípio o Danilo deve continuar lá no futebol italiano. Por se falar em movimentações no mercado, vamos falar sobre Lucas Paquetá. Não é voltando para o Flamengo, mas é uma transação que pode acontecer, uma negociação que pode também envolver o Flamengo, né? Porque o Flamengo, afinal, está de olho em toda a movimentação acontecendo com o Lucas Paquetá. Recentemente, o Manchester City
pareceu muito interessado em Lucas Paquetá, mas envolvendo todo aquele imbróglio de casa de aposta, Lucas Paquetá sendo acusado. Mesmo assim, outro clube agora tem interesse em Lucas Paquetá, que é o Al Nassr da Arábia Saudita. Está procurando um meio-campista criativo e apontou Lucas Paquetá, cria do Flamengo, como alvo para essa janela de transferência. Cria do Flamengo, por isso que o Flamengo está de olho, porque existe um mecanismo de solidariedade da FIFA que, caso qualquer negociação envolvendo o jogador, o Flamengo leva uma bagatela de 4% da negociação. Vamos dar um exemplo. Lucas Paquetá negociado por 200 milhões de reais. O Flamengo, de 4%, o Flamengo já tem direito aí a 8 milhões de reais. 4%, 8 milhões de reais entrando no cofre do Flamengo. Então o Flamengo está de olho em toda a movimentação envolvendo o cria Lucas Paquetá. Apenas monitorando o Al Nassr, mas ainda não fez proposta oficial. Lembrando que Lucas Paquetá tem seus direitos ligados ao West Ham da Inglaterra e está na seleção brasileira, disputando a Copa América com a seleção de Dorival Júnior. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre mercado da bola para o nosso Mengão queridão. Tratando agora sobre chegada no Flamengo, que é a situação envolvendo Marcos Antônio, primeiro reforço. Será que eu posso falar primeiro reforço? Ainda não, né? Vamos manter cautela, porque as negociações ainda estão aí, mesmo com a Lazio aceitando liberar o jogador, mas pedindo uma garantia ali para liberar o atleta. O Flamengo quer muito essa contratação. O técnico Tite já está ciente dessa possível chegada. Não é chegada, é uma possível chegada que pode ser o seu primeiro reforço para essa janela do meio do ano. E agora a informação trazida no site italiano Cita Celeste trouxe o seguinte: Lazio e Flamengo estão trabalhando por um empréstimo com opção de compra de Marcos Antônio. O preço ainda precisa ser definido. A Lazio gostaria de ter uma garantia mínima sobre as chances de transferência no futuro. O jogador pressiona, ou seja, o jogador vem aí tentando ajudar de alguma forma para o negócio acontecer. A sensação de todos é que o negócio pode ser concluído nas próximas semanas. Já o portal Correio dello Sport, também portal italiano, trouxe o seguinte: quase a mesma coisa, mas com alguma diferença ali. Olha só, o Flamengo tem interesse em contratar Marcos Antônio, portal italiano, por empréstimo com a possível opção de compra, cujo preço ainda será definido. Lotito, presidente da Lazio, quer algumas garantias sobre uma venda futura, mas é improvável que o Flamengo aceite uma obrigação de compra. O que acontece? O presidente Lotito, que é o presidente da Lazio da Itália, ele quer que o Flamengo dê alguma garantia. Vai liberar o jogador por empréstimo, mas com alguma garantia. Se existe alguma movimentação de empréstimo com garantia, é uma compra obrigatória. Concordam comigo? E isso eu acho que é a última opção que o Flamengo colocaria na mesa da Lazio da Itália. Lembrando que Marcos Antônio seria uma boa contratação, tá, gente? Não é uma má contratação, não. 24 anos e joga bem. Então, assim, o Flamengo tenta um empréstimo com opção de compra. A Lazio quer alguma garantia. O Flamengo não descarta uma compra definitiva do jogador. Mas como assim? O Flamengo não dá uma garantia de compra em um empréstimo, mas pode comprar definitivo, dependendo dos valores. Por exemplo, se a Lazio emprestar o jogador, mas com a obrigação de compra de 6, 7 milhões de euros, o Flamengo não vai aceitar. Agora, se chegar a gente vende em definitivo 4 milhões e meio de euros, o Flamengo pode repensar e comprar o jogador em definitivo, até porque o jogador ainda tem 24 anos. Assim não contrata aí com o jogador de 24 anos, 6 anos. Então, vamos aí, 6 anos, no máximo aí, né, 6 anos. Mas pode assinar um contrato de 4 anos, 5 anos. E durante esse período, o Marcos Antônio pode interessar alguma outra equipe. O Flamengo pagou 4 milhões, vamos dar um exemplo, 4 milhões de euros em definitivo. O Flamengo pode vender o Marcos Antônio lá na frente, vamos dar um, né, possivelmente por 6, 7, 8 milhões de euros. O Flamengo pode lucrar aí o dobro, até porque é um meio campista. É uma posição que é muito valorizada. Então, tudo pode acontecer. Vamos ver o que deve acontecer aí, aguardar, mas o Flamengo avança e o Tite pode ter seu primeiro reforço sim nas próximas semanas, que é Marcos Antônio, para reforçar o meio-campo do nosso Mengão queridão. Eu vou seguir focado com tudo, mas fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Valeu? Tamo junto, é nóis.